Olá, meu amigo, minha amiga. As filas deram uma grande movimentada no dia de hoje e, a partir de agora, a tendência é elas ganharem mais velocidade. Isso porque já está circulando por todos os meios no Brasil, no dia de hoje, a informação de que a Polícia Federal estará entregando hoje para o Procurador-Geral da República inquéritos concluídos pedindo o indiciamento da Orcrim, que comandou o nosso país e que, entre uma coisa e outra, vendia aquilo que não lhes pertencia, como, por exemplo, joias dadas ao governo, à presidência da República. Eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos e também assuntos ligados à economia, né? Por que o dólar hoje deu mais uma baixada, né? Que milagre está acontecendo aqui no nosso país? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, antes de entrar aqui nos nossos assuntos do dia, né, só para dar uma informação para vocês, né, a representação que eu fiz ontem, direcionada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, sobre a privatização da Sabesp e as situações suspeitas que pendem sobre esse tipo de negociata, bom, o Ministério Público me respondeu formalmente. Então, dizem aqui: atendimento ao cidadão à cidadã. Olá, José, agradecemos seu contato e informamos que a sua manifestação foi recebida com sucesso. Então, o protocolo já está aqui, número 0161 0000-838 de 2024. Então, com a palavra agora, o Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Vamos ver que movimentação eles darão as denúncias que foram feitas por vários canais, principalmente o ICL e aqui também o nosso portal, né? Bom, vamos seguir em frente então. Notícia do dia, né? Polícia Federal decide indiciar Bolsonaro nos inquéritos das joias e das vacinas. Polícia Federal decidiu indiciar Bolsonaro e auxiliares nos inquéritos das joias e das vacinas. Relatórios serão enviados ao STF em breve. Ou seja, primeiro vão lá para a Procuradoria-Geral da República e depois para o Supremo Tribunal Federal. Gente, a lei processual diz o seguinte: quando os indiciados, quando os envolvidos estão presos, o Ministério Público ele tem um prazo de 5 dias para decidir o que ele vai fazer com o inquérito. Se ele vai pedir o arquivamento ou se ele vai oferecer a denúncia. São as duas hipóteses, né? E aí ele pede isso para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai analisar se tem elementos para arquivar ou para prosseguir na denúncia, né? E aí abre-se a ação penal e aí a coisa vai ter um deslanchamento, né? Se o réu, se o indiciado estiver solto, o Ministério Público ou a Procuradoria-Geral da República tem o prazo de 15 dias para decidir se vai mandar arquivar ou se vai processar a criatura, né? Ou as criaturas. E a pena para esses delitos, ou pelo menos para um delito, né, que é o de peculato, que é o artigo 312 do Código Penal, que diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, gente, a pancada é grande só em relação a esse fato, tá? Eu não sei quais os fatos que a Polícia Federal, qual foi o indiciamento proposto ali, né? É uma questão que apenas são opiniões do delegado de polícia na conclusão do inquérito. Quem vai fazer enquadramento, vai ver se está tudo certinho, é o Procurador da República, que pode, inclusive, acrescentar mais crimes, né, ou mais tipificações, ou mais enquadramentos, ou, de repente, pedir mais alguma diligência para a Polícia Federal, né? Será que o Procurador-Geral da República vai precisar de mais elementos, depois de tudo que já é de tão conhecimento público, né? Eu, inclusive, estou fazendo uma nova representação,
trazendo novos dados, direcionados agora, novamente, à Procuradoria-Geral da República, mas não na gestão do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo, que inclusive vão ter que responder também, né? Por que trataram algumas representações como se os fatos não tivessem acontecido, como fossem todas situações da imaginação e essas situações não configurassem ainda em crimes, né? Então vamos ter também novas notícias sobre isso, porque são documentos oficiais, são protocolados. E, gente, dá um trabalho danado, tá? Muitas pessoas perguntam, como é que faz uma representação? Olha, você tem que logar. É meio chato o negócio, tá? E não dá para eu ficar explicando aqui, porque isso não é uma coisa correta, né? Você estabelecer uma petição padrão, jogar isso nas redes para todo mundo só copiar, colar e dar mais trabalho para o Ministério Público, né? Então, enfim, cada cidadão tem que buscar as suas próprias iniciativas. É por isso que eu não utilizo aqui desse espaço para potencializar, né, algumas situações, né? Mas eu acho que uma petição só, ou representações são feitas bem dirigidas, elas acabam também alcançando o objetivo, né? Senão elas podem cair numa descredibilização, né? Quantidade não significa que haja uma qualidade, né? Apenas uma informação que muitas pessoas pedem, né, para fazer um vídeo explicando como é que se faz uma representação e tal, para otimizar. Enfim, isso não é coisa que funcione tão facilmente assim, né? Bom, mas aí eu consegui fazer algumas representações e agora estou preparando mais uma em relação a isso. Bom, e aí é o seguinte, né? O Bolsonaro, perguntado hoje sobre essas movimentações, disse: não se preocupem comigo, escolhi esse caminho e sou feliz, diz Bolsonaro. Bom, quero ver quando sua excelência estiver lá na Papuda, em Bangu 8, ou num presídio congênere, num quartel qualquer lá, estiver isolado, não puder mais publicar nada na internet, não puder fazer mais as palhaçadas que anda fazendo por todos os lados, né? Aí quero ver se ele vai dizer que está muito feliz, né? E a Polícia Federal deu mais uma circulada, né, nessa manhã. Alvo da Polícia Federal é o secretário de Castro e encontrou Bolsonaro há uma semana. O ex-prefeito de Duque de Caxias está sendo lá também visitado pela Polícia Federal, uma vez que há o envolvimento dele lá no escândalo das vacinas, o que são inquéritos diferentes, tá? Da vacina ou das vacinas, e o das joias é um outro inquérito. Então nós vamos ter duas situações, uma situação que está acontecendo hoje não prejudica o encaminhamento de outra, né? Daí a gente chega aqui no Flávio Rachadinha, que está virando notícia hoje de novo, né? Gente, a Juliana Dalpiva, que escreveu já alguns trabalhos sobre o enriquecimento do clã Bolsonaro, ela chama a atenção da gente como é que pode uma situação tão absurda, tantas figuras da mesma família enriquecerem sem trabalharem absolutamente nada, só com dinheiro público. Como é que isso não virou uma coisa escandalosa que foi enfatizada, foi mostrada, foi cobrada, foi explicitada pelos veículos de comunicação? Como tem 58 milhões de brasileiros que ainda votaram na figura do inelegível com esse tipo de situação? Situação essa aqui, ó, gente, são assaltantes operando a céu aberto, né? Com a maior cara de peroba. Eu sou Flávio, acho que ninguém está vendo, mas a deputada Érica Cocai, fez o requerimento de informações e conseguiu os dados de que o Flávio Bolsonaro, ele quitou uma mansão 27 anos antes do prazo de financiamento, né? Porque ele comprou imóvel para ser financiado, para pagar todo mês, né? Inclusive prestações muito altas, né? Que com o salário só dele de senador ficaria muito apertado, né? Mas aí ele conseguiu uma multiplicação impressionante. Flávio quita mansão 27 anos antes do previsto. Imóvel de 5.970.000 em Brasília foi comprado em 2021. Filho de Bolsonaro diz que pagou financiamento com suor do trabalho. Caramba, hein? Então todo senador pode comprar mansão assim, no estalar de dedo, né? Vocês todos já viram as fotografias, né? Mas, gente, é muita patifaria, né? E aí eles ficam tentando desviar a atenção das pessoas com publicações, né, falando de assuntos, normalmente assuntos morais, né, e criticando aqui o governo Lula, dizendo que o governo Lula agora vai cortar gastos dos pobres, né, a gente vai tocar nisso na sequência aqui.
Gente, eu vi um vídeo aqui no ICL hoje de manhã cedo que eu não consegui acreditar, né? Essa turma aqui, dá uma olhada na turma, tá o Dudu Bananinha aqui com metralhadora, deputados federais, todo mundo assim portando armas, e é o seguinte, eles cometeram um crime aqui, né? Que foi apologia de crime. O que eu estou falando? Vamos ver aqui. Eles fizeram essa fala aqui em função de uma lei lá aprovada lá aliás, vetada no Espírito Santo. Vamos ver. Aprovada pela maior parte da Assembleia, foi vetada pelo governador socialista Renato Casagrande. Ao fazer isso e não derrubar esse veto, facilitaram a vida de vagabundo, a vida de gente que usa o nome de trabalhador sem terra, sem ser trabalhador. Faú, o que você me diz um negócio desse, meu irmão? Invadiu terra? Tem que meter bala, é bandido! Nunca foi tão fácil votar, esses caras aí tem que ter encontro marcado com o eleitor também daqui a pouquinho. Não pode ter amnésia, né, Gilvan? Exatamente, nós somos a favor do ar. Aí ele fala que vão meter bala. Olha só, meu amigo, minha amiga, é por isso que muita gente acaba indo para a cadeia por conta desses criminosos aqui. Estão fazendo apologia de crime. Por quê? Se alguém dá um tiro numa pessoa pela simples invasão na propriedade, você acha que a pessoa tem esse direito? A pessoa vai presa por homicídio. Isso aí não é excludente de ilicitude. Não está escrito no Código Penal que uma das hipóteses de uma pessoa matar a outra e não ir para a cadeia é se o suspeito, alguém estiver cometendo um ato de ocupação, de entrada numa propriedade privada. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, eles estão dando informações erradas, e essas informações erradas são mais do que erradas, elas são apologias de crime, porque quem agir conforme esses criminosos que estão induzindo, a pessoa vai para a cadeia, depois vai ficar surpresa. Ah, por que eu estou preso aqui? O cara entrou na minha propriedade só porque eu matei ele, só porque eu matei meia dúzia, matei uma dúzia. Enfim, é isso que essa gente faz de peçonha, né, na sociedade brasileira e nos gratifica cada vez mais saber que nós ajudamos a dar uma embarreirada nessas criaturas, né? Mas a luta continua, né? Nós temos que continuar em frente. Bom, aí várias notícias aqui falando das declarações de Lula, do dólar que subiu, e agora o dólar desceu. Dólar abre em forte baixa com promessa de cumprimento do arcabouço fiscal. Mas quando foi que o Lula disse que não cumpriria o arcabouço fiscal? E hoje desceu mais um tanto o dólar, né? O dólar desceu agora, tá 5,47, né? Deu mais uma descida o dólar. Então, as declarações do Lula, elas estão dentro de uma coerência de tudo que ele tem falado sobre economia nos últimos tempos, mas o mercado percebeu que esse debate, ele é um debate perigoso de se tornar público aqui no nosso país, de se questionar essa questão. Então, hoje, coincidentemente, a gente está tendo um distensionamento em função de falas do Haddad, que disse que vai fazer um ajuste nas distorções, nas fraudes que existem, que atingem ali algumas áreas sociais, mas isso para 2025. Então, uma coisa que está no campo da especulação, isso serviu para o mercado dar uma descida, dar uma acalmada, uma placada na questão do dólar? Bom, existem muitas situações complexas no meio dessa história, mas é fato que há uma divergência, há um conflito muito grande entre aquilo que o governo Lula está pregando, que ele está dizendo, e aquilo que está sendo feito pelo Banco Central, que, diga-se de passagem, né, tem hoje o senhor Roberto Campos Neto entrando de férias. Gente, mais tarde eu vou falar com vocês sobre mais uma situação envolvendo o psicopata que se elegeu presidente da Argentina, que está matando o povo da Argentina e que está repercutindo aqui no parlamento brasileiro. Por enquanto eu vou ficando aqui, mais tarde a gente volta para falar mais dessas questões envolvendo finanças e dólar, né? Os milagres estão acontecendo, e mais notícias aí sobre a Polícia Federal e o inelegível, né? O chefe da Orcrim. Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.